vive numa guerra, numa luta, numa peleja, e sempre vai ser. Até a volta de Cristo, a igreja ela sempre vai viver nesta guerra, sempre vai ter que lutar, e o inimigo ele sempre vai se levantar. Quando observamos essa peleja, a gente tem que entender que quem peleja por nós é o Senhor. Quem peleja por nós é o Senhor. Então, partindo desse ponto, nós seremos um povo sempre vitorioso, quando entendemos que é o Senhor que peleja por nós. E esse trimestre, ele vai falar de uma palavrinha que eu estava observando, que hoje nós vemos essa palavrinha aqui, né? No nosso contexto geral, social, religioso, político, nós vamos ver no nosso dia a dia, adentrando em nossa vida cotidiana, que é essa palavra sutileza. Ou seja, essa palavrinha sutileza quer dizer uma coisa rasteira, uma coisa que vem com aparência, né? Aquela coisa que vem devagarinho, aquela coisa que tem uma aparência de bondade, aquele chamado jeitinho até de certo conhecimento aprofundado, né? Ou seja, a sutileza ela vai encontrando caminhos para encher o espaço que deseja. Então o sutil ele tem as suas artimanhas. Ele quando vem já vem pronto. Ele já vem pronto. Uma pessoa sutil ele já vem pronto, ou seja, ele vai te conhecendo como te pegar. Ele sabe as suas artimanhas. Ele vai conhecendo, ele vai montando uma estratégia. O inimigo é assim. Ele vai se adequando aos tempos. O inimigo ele sempre existiu, né? Nos tempos hoje existe, sempre existiu o inimigo de Deus. E ele vai se adequando às suas estratégias em cada segmento, em cada situação, em cada tempo ele vai adequando-se sutilmente. E hoje nós vemos isso. Essa sutileza está em nosso tempo hoje de várias formas. Nós vamos vendo, né? E essa lição ela vai o quê? Abranger isso. Ela vai abranger essa situação, esse momento. Esse trimestre ele vai falar os temas todos sobre a sutileza do inimigo no tratado com a igreja, como que ele vai, né, minuciosamente trabalhando para derrubar a igreja. Mas a igreja de Cristo ela continua firme. A igreja de Cristo ela está firme, ela não sucumbe. Mas o inimigo ele trabalha com força total, com urgência total. Quando nós vamos, uma vez eu fui, me deram uma nota de R$100 e eu quando cheguei no banco, foi no Banco Itaú ali, e aí o caixa pegou e ela olhou assim e falou: essa nota é falsa. E apreendeu a nota, e eu fiquei a ver navio ali, né? Não tá. Até aí tudo bem. Aí eu pensei, poxa, aí eu fui na pessoa que me deu. Aí ela me deu um papel lá e tal, enfim, tal. E aí eu fiquei pensando, engraçado, ela percebeu a nota falsa, né? Mas na minha mão era tudo igual, né? Para mim era tudo igual. Então veja, é importante você conhecer o que é falso e o que é verdadeiro na vida. É importante, né? É importante. Tem grande importância você conhecer os dois lados. E é bom que conheça, porque ela a nota verdadeira, você tem que conhecer. A falsa, ela vai se adequando à falsidade, mas o bom é você conhecer a verdadeira.
quando eles dizem lá no banco, eles mostram lá o que? O caminho para você conhecer a verdadeira, a falsa não. Já viu isso? É verdade. Né? Eles mostram lá para você o que? Para você conhecer a falsa? Não, para você conhecer a verdadeira. Porque a partir do momento que você conhece a verdadeira, você vai descartar a falsa. E aí a gente lembra o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, a partir do momento que você conhece a verdade, ela vai te libertar disso, da falsidade, dessa sutileza do inimigo. Porque você conhece a verdade. Você conhece a verdade. Você não precisa muito, mas lá o falso, se preocupar com o falso, se preocupa em conhecer a verdade. A partir do momento que conhecemos a verdade, nos adequamos na verdade, andamos com verdade, primamos a verdade na nossa vida, nós vamos sim saber o que é falso, o que é verdadeiro na nossa vida. Nós vamos distinguir isso. Muito bem. Pela luz do Espírito de Deus. Seremos iluminados pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai abrindo a nossa mente, ele vai trabalhando e nós vamos vendo o falso, né, e fazendo essa distinção. Timóteo aqui, porque a leitura, né, desse tema de hoje, né, que o tema na verdade de hoje é a introdução das lições que virão, né? Conforme o pastor já descreveu as 3 lições do trimestre, as 13 lições do trimestre. Então, esse tema de hoje, que é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, na verdade é a introdução do que a gente vai estudar nos próximos domingos, né? E a leitura em classe, ela se baseia aqui em 1 Timóteo capítulo 4, né? E Paulo ele escreve ao jovem pastor Timóteo, e ele vai dizer aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha o que Paulo vai dizendo, né? E eu acho isso aqui importantíssimo, quando ele usa a palavra o Espírito expressamente, né? Ou seja, o que ele quer dizer isso que o Espírito diz expressamente? É de urgência. O Espírito ele tem urgência para abrir os olhos dos membros da igreja. Então o que ele está dizendo? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Ou seja, Paulo instrui o Timóteo, o jovem Timóteo, né, que estava ali, ele estava preparando Timóteo para uma guerra, preparando Timóteo para uma peleja. É uma pena hoje que as igrejas não se preparam para a guerra. Se prepara, a ideia de igreja que se passa hoje, você vai em certos pontos, né, ponto de pregação, igreja, você vai ver que a ideia que se passa de igreja, que é tudo bonância, que você vem para a igreja vai ser mil maravilha, que você vem para a igreja você vai receber isso, vai receber aquilo, ter isso e ter aquilo. Então a ideia que preenche as pessoas hoje é essa ideia de super crente, né? Pessoas poderosas, pessoas... E quando nós vamos, na verdade, olhar biblicamente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós, a partir do momento que você compreendeu o plano da salvação e abre o seu coração, porque ele já te chamou, você entrou numa peleja, você vai lutar. Você vai entrar numa peleja. Então, você vai entrar numa briga contra o reino espiritual da maldade. O reino espiritual da maldade. E aí, nós vamos ver que Paulo ele está preocupado com o Timóteo. Então, ele vai dizer isto. E ele vai dizer que nos últimos tempos... Então, naquele primeiro século, Paulo já estava vivendo os últimos tempos.
Vivendo os últimos tempos, né? Se ali ele já está vivendo os últimos tempos, imagina hoje, né? A gente hoje vive o que? Os últimos segundos, os últimos minutos, né? E a gente vai vendo o cumprimento da Bíblia na íntegra, na totalidade, né? Então ele vai apostatarão, ou seja, o abandono da fé. Eu já disse aqui em outra vez que o abandono da fé não é das pessoas lá de fora, não é do descrente. Não, o abandono é na verdade das pessoas que estão dentro, porque isso é abandono, ou seja, já tiveram, já agiram por fé, já andaram por fé, já falaram por fé, pregavam por fé, tudo, mas aí agora abandonaram, ou seja, deixaram de crer, deixaram de crer devagarinho, é colocar as coisas de Deus em segundo plano, e há pessoas dentro da igreja, mas na verdade já abandonou a fé há muito tempo. Estão usando o que? De uma hipocrisia, querendo, eu já dei exemplos aqui, né, que já falei aqui sobre isso, que tem gente na igreja, não é porque abriu seu coração para Cristo e aceitou a Ele como seu Senhor na sua vida. Tem pessoas que aceitam como Salvador, mas não como Senhor. Ah, não, porque Ele é meu Salvador, mas não é Senhor, porque o Senhor, quando você entende como Senhor, Ele é Senhor de quê? De tudo, não é de alguma coisa, é de tudo. Então Ele como Senhor, você deve a Ele obrigações, satisfações, chega a Ele, fala com Ele, pergunta a Ele se pode, se não pode, porque Ele é seu Senhor. Então a partir desse momento, a gente vai vendo que há pessoas até dentro da igreja, mas que não vivem pela fé, não entendem, ainda não compreenderam o que é o plano da fé, ainda não entenderam esse plano, então vai deixando a fé devagarinho, mas fica na igreja porque gosta, porque se sente bem, porque eu me sinto assim, eu sinto uma paz, eu sinto assim quando canta me arrepia, né? Então a gente vai vendo isso, né? Em muitos crentes isso acontece. Mas não teve assim um encontro verdadeiro com o Senhor, ainda não sabe aquela experiência real. Então Paulo está dizendo, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns, não é todos. Olha a palavra, alguns, ou seja, no meio de muitos, né? No meio da igreja, alguns. Quer dizer, em meio a isso, né, em meio à igreja, ao conjunto igreja, alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Quantos espíritos enganadores tem? A gente vai observar aqui, e no contexto da lição, do comentário, a gente vai falar um pouco, eu apenas estou querendo trabalhar aqui esse sentido do texto, que a gente vai vendo aqui essa expressão, alguns dando ouvido a espírito, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina do demônio. Na verdade, a gente que muitos acham que espírito é como se falasse uma voz no seu ouvido, e isso não é. Quando Paulo está dizendo aqui, dando ouvidos a espírito enganadores, na verdade tem aqueles que são os portadores desses espíritos. É o ser humano mesmo, é pessoas mesmo que são portadores desse espírito de engano. Não é que fica ouvindo voz, aquele pastor lá está assim, aquela igreja está assim, é isso, aquilo, isso está errado, não é assim. Não fica falando isso no teu ouvido, não é isso. Não é isso, às vezes influências lá de fora, influências de pessoas, de amigos, amizades. Não é bem assim não, né? Também não é isso tudo não. O que é que tem, né? Não, na minha igreja lá não tem isso não. Olha, você vai ver a diferença, se você for lá na minha igreja você vai ver. Meu Deus do céu, tu chega lá, não tem nem lugar. Mas tu chega lá, aí aquele movimento é uma alegria só. Ou seja, aí vai só minando, rasteiramente. Então quer dizer, dando ouvidos a engano, a voz de engano. Então são os
são os portadores. São pessoas que vão portando informações e as pessoas vão dando ouvido a enganos. Quantas pessoas estão sendo enganadas hoje por falsos evangélicos e por falso evangelho? Quantas, né? Muitos são enganados. Muitos estão sendo enganados. Então Paulo está dizendo sobre isso, doutrina de demônio, ou seja, as pessoas preferem mais. Qual é a doutrina de demônio? Vai lá, bate um tabu lá e faz isso. Não é isso não. Não, porque a doutrina de demônio veio lá. Não, sabe? Tem uns crentes que adoram botar a culpa nisso, no tambor de fulano, na farofa, viu? Não sei o que é de... aí dão o nome, né? Agdá e não sei o que lá. Não tem nada a ver isso. Da revista, né? Pai, senhor, maneira aí. Senhor, pastor José. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas senhor, minha filha. Tudo bem? Eu nunca fiquei tão além em ver a senhora. Por quê? Porque tá faltando aqui. Eu trouxe alegria, que bom. Ô, glória. Meu pai. Você vê como que as pessoas fazem falta, né? Mas não olhou o cansaço, né? Glória a Deus. Então a gente vai vendo isso, que muitos vão dando ouvido a espíritos enganadores. E pessoas que vão sendo levadas por essa sutileza do inimigo, essa facilidade, né? Essa coisa de facilidade. E aí vai colocando as coisas, é mesmo, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Então por quê? Não tem confronto. Não tem confronto. Eu gostei muito de uma frase que o pastor pregando ontem, por sinal foi uma palavra muito boa, na humildade, na simplicidade, mas ele falou uma coisa, eu pelo menos nunca ouvi. Olha que a gente lê, ouve, fala, mas nunca ouvi. Ele falou uma coisa que que interessante. Ele falou que qual é o primeiro fruto? Né? E aí ele fez, qual é o primeiro fruto que se tem que ter? Aí a gente lembra logo do fruto do Espírito, né? E não é, aí ele falou assim, não é. A Manarei vai saber, né? Que ele falou, aí eu falei, aí, que coisa tão simples. Aí ele falou, o primeiro fruto do Espírito, aí ele foi lá, João capítulo 3, verso 8. Produzi, pois... digno de arrependimento. Fruto. Eu amei essa palavra. Olha, eu falei aí. Não é gostoso, né? Olha que tremendo. Não tem como você ter os frutos do Espírito se você não se arrependeu dos seus pecados. É verdade. Não tem como. Eu falei, que maravilha. Mas assim foi numa simplicidade, eu falei, meu Deus do céu. Pregou muito, né? Pregou muito, uma colocação maravilhosa. Sim. Né? Sem aquela coisa, mas tudo ali dentro não enfeitou nada. Sem enfeite, sem nada. Maravilha, maravilha. Então quer dizer, a gente vai ver. E o fruto, não adianta, irmão. Aí tem muito crente preocupado com o fruto do Espírito que está lá em Gálatas. Né? Meu Deus, quando você ainda não se arrependeu dos seus pecados. E eu fiquei assim, que maravilha. Então, quer dizer, para ter isso, essa disciplina, para que não vá nesses engonos, nessa sutileza, você tem que aplicar a palavra, né? Produzir fruto digno de arrependimento. Aí Paulo vai dizer, vai continuar aqui, né, que o Espírito diz expressamente, aí ele vai dizer, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha só, isso dentro da igreja. Paulo está falando de pessoas dentro da igreja, tá? Ou seja, pessoas usando de hipocrisia, né? A gente já fez a lição passada explicando o que é hipocrisia, né? Fazer aquilo, mostrar aquilo que não é, né? Querer ser aquilo que não é. Ou seja, a hipocrisia. Então, ele vai maquiando as coisas e dando uma aparência, dando essa aparência que é, mas não é. E assim
Tem muita gente assim, né? Até você se ilude com isso, que tem essa aparência, e tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, a sua própria consciência, ela fica travada, cauteriza, para de ter um raciocínio, né? Mas ele pensa só numa direção, ele fica cauterizado. Então a sua consciência, ele só fica por um lado, ele só pensa num lado. E às vezes, irmão, eu fico observando, se nós não nos policiar, a gente entra nisso. Que às vezes a gente fica assim, a gente pensa tanto numa só direção, mas eu acho assim, eu penso assim, eu penso assim. E às vezes a gente começa a julgar o irmão pelo aquilo que a gente queremos que seja, e começamos assim. Aí, se você não parar e analisar, a sua mente fica focada só naquilo, e a gente acaba fazendo a coisa errada, porque a nossa mente fica cauterizada, pensando numa só direção. E Paulo está trabalhando isso, né? Vai trabalhando, e ele vai dizendo isso. Então nós temos que ter esses cuidados. Bem, vamos aqui entrar parafraseando um pouco rapidamente, por causa do horário, dentro do nosso comentário. Nós já falamos aqui sobre que o tema-chave, a palavra-chave é sutileza, né? Ou seja, aquela coisa que vem sorrasteiramente, vagarosamente, né? Delicadamente, meigo, suave, né? É uma coisa perspicaz, né? Perspicaz, ela vai, quando você vê, ela te pegou, né? É aquilo que se revela com inteligência, né? Se revela com inteligência, né? O sutil, irmão, é aquilo que eu já falei antes, né? Quando ele vem, ele já sabe o que vai falar, como vai fazer e o que vai fazer. Ou seja, ele tem um jeito que, se você não souber, né, da verdade, não conhecer, você cai. Que é de uma forma sutil, ele acaba pegando com jeito, né, aqueles que não têm o conhecimento verdadeiro. Então, nesse trimestre, vamos estudar esses pontos, né, a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja. E isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga como na nova aliança. Isso aí nós já falamos, né? Ponto 1. A igreja sob ataque. A sutileza do ataque. Ou seja, nós também já fizemos esse comentário, que, né, ele vai agindo, né, discretamente, ele vai tomando conta do espaço, né, porque, né, nos tempos lá atrás, o que se usava? Várias coisas, né, para atacar, né? Hoje ele não ataca com o poder de guerra, não ataca com o poder bélico, né, com força, né, mas ele vai o que? Atacando de forma sutil, né, conforme o comportamento, de forma que ele vai se adequando não naquilo que você tem no coração, porque só Deus conhece o seu coração, né? Só Deus conhece o nosso coração e a nossa mente. Mas a partir do momento que você tem atitudes e que você expõe, que você fala, então o inimigo, ele vai dentro da sua capacidade de tato, né? de reações. O inimigo, ele só trabalha em cima das suas reações, até no olhar, né? Até no olhar, que vai falar sobre a concupiscência dos olhos, que a Bíblia fala, né? Então, a partir do momento do olhar, ou seja, toda a reação, o inimigo está sempre na espreita, esperando uma oportunidade. Então, ele vai vir exatamente na sua área, na sua fragilidade, né? Aonde ele está vendo, então ele vai trabalhar aí de forma que vem sutilmente. Então, elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de um comportamento e prática contrária à fé. Ou seja, essa sutileza, né, ela vai se manifestando de forma contrária à sua fé, até te colocar de uma forma que
Pegue você, bote do seu lado. Eu vou pedir à irmã Rebeca para ler aí 1 Timóteo 4, que a gente vamos ver aqui o que na verdade estamos querendo dizer. Nós temos aquilo que eu falei antes, né, que você tem que saber, conhecer o verdadeiro, né? Para você combater o falso, você tem que conhecer o verdadeiro. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. A apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, vem de forma sutil, enganar aquilo que já falamos. Isso está aqui na nossa leitura. Bom, número 2, o alerta para o povo de Deus. Nesse sentido de alerta, Deus sempre manteve seu povo sob alerta. Ou seja, se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver que Deus sempre cuidou disso, né? Sempre alertou o seu povo. O povo de Deus, ele nunca foi pego de surpresa. E aqui, eu já falei aqui, a igreja de Cristo, a igreja, ela não pode ser pega de surpresa. Porque se ela ouve a voz de Deus, se ela está ouvindo a voz de Deus, ela não vai ser surpreendida. Não tem como ser surpreendido, porque Deus sempre avisou o seu povo, Ele sempre avisou a sua igreja, Ele sempre usou os seus servos. Por exemplo, aqui o texto vai dar alguns deles, né? Tipo Gênesis 37, 5, 7, que vai falar lá no caso do sonho de José. Né? Quando ele teve um sonho, no caso dos molhos lá, e falou que viu os irmãos dele se dobrando, e isso vai se cumprir lá no Egito, anos depois, né? Mas olha o processo, olha o meio, né? Olha o meio para isso acontecer. Por isso que a gente falou que tudo contribui para o bem daqueles que servem a Deus, né? Para que Deus seja glorificado. Aí eu mostrou para ele, mas olha o processo que ele fazia. Foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, jogado na cova, né? Foi para a prisão até se cumprir o sonho. Mas Deus avisou. Deus chegar, pastor, onde que era para chegar, onde Deus queria que ele chegasse. Olha que coisa, né? Então é aquilo que eu falei, a ideia que se tem de igreja hoje, você é abençoado, receba. Rapaz, uma vez eu estava assim, recebe mesmo, cuidado, hein, para ser abençoado, tem que passar na cova, hein? Aí eu, não, irmão, sou abençoado, não, tudo bem, meu irmão, seja abençoado. Mas para reconhecer um abençoado, filho, eu só vejo um abençoado depois que ele passa lá. Aí sim, esse é abençoado. Mas falando disso, como é que eu vou ver um abençoado? Se ele não tem nada para você dizer que ele foi abençoado? Né? Não passou por uma situação difícil? Numa situação difícil? Como é que eu vou falar? Né? Ele tem que passar por uma situação difícil, resistir, ser provado e aprovado. E aprovado. Olha só, resistir, passar e ser aprovado. Aí sim, aí você vai ser condecorado, vai ser aplaudido, né? Então, é importante que se fale isso a verdade. Mas o povo não quer ouvir a verdade, só quer ouvir bênção. Mas cuidado, toda vez que você diz que o outro é abençoado, prepara que vai vir a bênção. Mas também, ó o meio. Ó o meio. Não, estou esperando a promessa, cruza o braço. Cruza o braço, tu vai morrer de braço cruzado. Vai morrer de braço cruzado. Não vai, não tem como, né? Então, viva como abençoado, ou seja, tem ação, tem atitude. Aqui tem vários exemplos que o escritor vai dar, né, aqui de aviso. Eu acho interessante aqui, 2 Reis 6:8, também no caso de Eliseu, né? O rei da Síria, ele fazia uma estratégia lá do outro lado. Aí Eliseu estava lá na dele, era revelado.
Aí chega. Aí, é claro que não é, né? Aí Eliseu era tipo o coaguete, aí ia lá, ó, fala pro rei de Israel aí que ó, tem uma preparada, não vai por aquele caminho não. Tem emboscada ali. Tem emboscada. Aí quer dizer, aí o rei fazia. Aí depois o súdito do rei da Síria chegou lá, aí o rei, como que eles sabem? Aí ele vai falar, meu senhor, tem um profeta lá. Homem de Deus, profeta. Tem um homem de Deus lá. Aí acabou com ele. Então, quer dizer, Deus sempre avisa. Aí, pastor, aí o alvo já era o profeta, e tinha que acabar com o profeta. Aí passa. Olha a luta aí, a prova. Aí a prova. Tá vendo? Aí tem a prova. Mas tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade, né? Tem que se propor a verdade. Nós estamos, né, numa peleja. E toda vez que você... Por isso que eu digo, que você comprou uma briga. Hoje a gente vive num mundo assim. Se você fala a verdade... Perseguido, com certeza. Vai ser perseguido. Você não pode ter opinião. Você tem que dar opinião igual a do outro. Se você pensar diferente, você é chamado de... Fanático. De fanático, retrógrado, né? Usando aí os termos que eles usam aí homofóbico, não sei o quê. Pastor, se o senhor usar a Bíblia, como Jesus sempre usava a palavra de Deus, eles vão dizer, que já aconteceu comigo em várias vezes, a gente não está falando de Bíblia, você sempre tem que meter Bíblia no meio. Porque a Bíblia é o nosso guia de fé e prática. Exatamente. Então nós, os cristãos, nós usamos a Bíblia para tratar de qualquer assunto. Porque a Bíblia tem nela todos os assuntos. É verdade, é a nossa regra de fé. É a nossa regra. A gente sempre tem que caminhar por ela. Eu fico olhando na internet algumas coisas e pessoas ficam debatendo com pessoas. Bobagem isso. E fica, meu Deus. Bobagem. E Jesus não fez isso? Não. Jesus, quando chegava lá, Pilatos, por exemplo, tu é o rei, a ele. Não vai falar nada? Tu dizes. Você não disse, deixa É você que está dizendo que eu vou falar. Ele queria debater, né? Herodes queria debater. Exatamente. Aí ele ficava, mas tu não vai falar? Não. É tu que diz. Pilatos, é tu que está dizendo. Pastor, ele